Então, pessoal, voltando às aulas, a gente tinha falado então na primeira aula sobre os conceitos fundamentais de rede. Agora a gente continuou a falar depois sobre a transmissão sem fio. Então hoje a gente falou sobre o OT logo na primeira aula inaugural, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Six-Low-Pan. O que é o Six-Low-Pan? O Six-Low-Pan, ele é mais do que simplesmente uma tecnologia, ele é uma camada de adaptação, né, para o IPv6, né, que é definido pelos padrões do IETF, nas RFCs 4919 e 4944, e o draft Six-Low-Pan HC e o draft do RPL. Tá? Ou seja, é um conjunto de tecnologias, né, uma adaptação do formato de cabeçalho, um conjunto de tecnologias, uma pilha de protocolos que é utilizado para fazer transmissão sem fio de baixo consumo para dispositivos IoT. Dentro das diversas formas que a gente organizou as tecnologias de IoT ao longo dos anos, o Six-Low-Pan é a forma de organização que a gente teve que mais se aproxima da internet que a gente viu no capítulo 1 do Kurosu. Tá? Então, né, historicamente, a IoT começou com uma abordagem que a gente chamava de cross-layer, onde dentro do software da sua aplicação estava camada física, camada de enlace, rede se fosse necessário, e a tua aplicação. Apesar disso aparentemente parecer que economizava recursos da máquina, só economizava recursos da máquina se fosse extremamente bem feito esse software, que não era uma verdade absoluta, porque você tinha que ter uma equipe extremamente especializada a nível de eletrônica, a nível de rede e a nível da aplicação. A partir disso surgiram uma segunda stack logo em seguida, né, que tinha somente a camada física, a camada MEC, e o resto era tudo aplicação. E durante um tempo funcionou, estou falando isso no começo dos anos 2000, né, de 2005 a 2010, eu acho. E isso, apesar de parecer muito bom, trouxe problemas, porque quando chegou às aplicações mais complexas, né, essa pilha foi ficando defasada. Essa pilha funcionava muito bem para quando a gente tinha um sensor que simplesmente sensoriava e enviava para uma unidade fora da rede. Ou seja, era uma rede de um único salto, né, de um único ponto. O que deixou de fazer sentido dentro do contexto de IoT. E aí surgiu uma outra rede, que era uma pilha de protocolo chamada Zigbee, a gente vai falar sobre o Zigbee um pouco, que tinha camada física, camada MEC, uma camada de internet e uma camada de aplicação em cima sem ter camada de transporte. Que já foi um grande avanço, durante o começo da década passada, em 2010 e 2015, ela foi muito, muito, muito discutida, até que surgiu a pilha Six-Low-Pan. Qual era o problema da pilha do Zigbee? O problema da pilha do Zigbee é que, como ela não tinha camada de transporte, dava a impressão para o desenvolvedor que era uma pilha monoaplicação, ou seja, single application. E durante muito tempo as redes sem fio, redes sensores, né, as redes IoT, foram single application. Quando surge o contexto de redes de sensores multi-aplicação, ou seja, que uma mesma infraestrutura de sensoriamento de IoT poderia dar vazão a diversas aplicações simultaneamente, a pilha do Zigbee fica para trás e surge a stack do Six-Low-Pan, que tem por princípio básico ser muito parecida com a pilha TCP/IP padrão que a gente usa na internet, onde eu tenho o equivalente da camada física, aqui no exemplo usando o rádio 802.15.4, uma equivalente da camada MEC, aqui usando mais uma vez esse rádio do 802.15.4, uma camada IP, uma camada de transporte e uma camada de aplicação, tá? Onde os protocolos da aplicação vão ser diferentes dos protocolos de aplicação da pilha TCP/IP. O IP tem pequenas variações. Essa pilha aqui do 802.15.4 a gente vai ver mais para frente, e só o DP mantém. Mas o que isso dá para gente? Isso dá para gente que um recurso IoT passa a ser igual a um recurso web. Tá? E aí a gente surge conceitos como a web das coisas, que a gente vai ver mais para frente. Então, como é que funciona a arquitetura do Six-Low-Pan? Ela vai funcionar onde eu tenho uma low-pan aqui, com dispositivos, né, que vão se comunicar com um equipamento que eu vou chamar de Edge Router, e a gente vai ver quando a gente falar de Edge Computing mais para frente o que quer dizer isso aqui, né? E ele se comunica com a rede padrão. Então, na verdade, o que eu tenho é que esses caras aqui, essa low-pan, ela faz comunicação com a internet.
ela pode fazer comunicação não só com a internet, mas com outros LowPans através de recursos diferentes. O que é diferente da antiga, que era ad hoc, né, que era fora da rede como um todo. E como é que funciona a arquitetura do 6LowPan? Ele tem alguns problemas de integração com a internet, né, por causa do Maximum Transfer Unit, que na web é grande, nas IoT em geral é diferente. Os protocolos da camada de aplicação da internet, né, em geral, consomem muita informação. A internet hoje em dia ainda tem muita coisa com IPv4. A gente usa firewall e NAT e segurança, tá? Então, olha só. Aqui a gente vai ver que eu vou ter, tanto na camada MAC aqui, não só a camada MAC 202.15.4, mas eu vou ter que ter uma camada de adaptação para o IPv6. Como é que são as características dessa adaptação? Eu vou ter que fazer uma compressão eficiente desses cabeçalhos, porque o cabeçalho IPv6 é grande, né? E eu não tenho só que comprimir o cabeçalho IPv6, mas o cabeçalho UDP também. E o único jeito de fazer isso é comprimindo. Por quê? Porque um MTU IPv6 tem 1280 bytes, enquanto um frame 802.15.4 tem 127 bytes. Então é fácil ver que eu vou ter, no pior dos casos, mais de 10 quadros para um quadro IPv6. Né? E como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Cláudio, então por que eu não estou usando IPv4 no 6LowPan? Primeiro que IPv4 já está morto. Então, se você está pensando em IPv4, esquece. Então, o IPv6 dá para a gente identificações individuais para dispositivos, uma quantidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, aumenta o número de bytes que eu vou ter no meu endereço. Aqui eu tenho 4 octetos, aqui eu tenho diversos octetos, mas assim, tudo, como vocês podem ver, vários conjuntos em hexa. Então, olha a diferença do cabeçalho. Isso é um cabeçalho IPv4, isso aqui é um cabeçalho IPv6. Aqui eu estou falando de 64 bytes, né? O que é bastante informação. Então, o que eu tenho que fazer nisso aqui, né, é garantir que aqui, que o UDP, que é igual para todos, se mantenha, mas essa camada aqui possa fazer essa adaptação de LowPan. Então, só que o que eu vou fazer? Eu vou fragmentar. O IPv6 vai requerer uma transmissão mínima de 2 PDUs de 1280 bytes, e eu vou, então, na verdade, fragmentar isso em diversas mensagens que representam esse IPv6. Cláudio, mas é só isso? É só isso. Cláudio, você é idiota. Mas é idiota mesmo. Então, o que eu vou fazer, além disso, é comprimir o cabeçalho. E quem vai ser responsável por comprimir o cabeçalho? É esse projeto do IETF ROL, que é Routing Over Low Power and Lossy Networks, que é um workgroup no IETF que busca a padronização de algoritmos de roteamento para aplicações embarcadas. Requisitos que vai ter requisitos específicos para determinados tipos de aplicação, como automação residencial e de prédios comerciais, automação industrial e ambientes urbanos, que vai funcionar em cima do IPv6 do 6LowPan e usa como protocolo de roteamento o Ripple, né, que ainda está em desenvolvimento, que é um protocolo proativo e de vetor de distância, como vocês puderam ver no capítulo 3 do Kurosi. Né? Então, ele vai prover essa tradução entre a rede 6LowPan, através dos edge routers, com a pilha IPv6. E como é que ele faz isso? Ele, tipicamente, ele só transmite para os nós os diffs dos endereços. Ou seja, ao invés de eu ter um pacote gigantesco transmitido numa rede que vai de baixo consumo, eu tenho um pacote diferenciado que ele só estabelece prefixos. Né? E esses prefixos são as diferenças dos endereços que eu tenho. Ou seja, o edge router ele guarda os endereços da rede e ele funciona como se fosse uma barreira de processamento. Então, quando vem um pacote vindo da rede LowPan para o edge router, ele completa o endereço para web. Quando esse pacote fica dentro da rede LowPan, ele usa só esses contextos, né? Esses estados, esses prefixos baseados no endereço IPv6, e eu tenho suporte até 16 contextos simultaneamente. Tá bom? Então, isso é só. E a gente vai... Eu vou passar para vocês uma série de textos, uma série de documentos para vocês lerem. E o que eu vou passar? Como é que a gente vai trabalhar o curso daqui para frente? Eu vou da camada de aplicação para baixo. Então a gente vai falar de protocolos da camada de aplicação. A gente vai falar sobre o MQTT e sobre o COAP nas próximas aulas, que são protocolos da camada de aplicação que vocês já tiveram alguma exposição no trabalho que a gente falou de Node-RED. Depois eu vou descer, não vou falar de UDP, isso vocês vão poder ler no capítulo 4 do Kurosi, né? Vou falar depois do RPL e devo entrar depois na camada
de enlace física com 802.15.4. E depois eu devo falar sobre alguns outros padrões, como LoRa, NB-IoT e outros padrões aos pouquinhos, tá bom? Então, vou passar para vocês uns exercícios, mostrar uma implementação completa de uma stack IPv6, tá? Feita para IoT, que usa o 6LoWPAN, e passar mais alguns tutoriais sobre ambientes de desenvolvimento com IoT, tá bom? Então, mandem dúvidas, vai ter um trabalhinho essa semana também, e vai estar lá no Classroom da turma. Um abraço a todos.